Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção e a graça de Deus possa estar sobre a nossa vida constantemente. Jamais se esqueçam dessas palavras e versículos que nós acabamos de mencionar nessa manhã. Precisamos confiar a Deus toda a nossa vida, todos os nossos problemas. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor em todo momento. Tudo é possível quando nós colocamos nas mãos de Deus, segundo os propósitos do Senhor para cada um de nós. Tenha certeza, quando nós vivemos uma vida de confiança nas mãos, nos braços do Senhor, somos nós que somos abençoados, somos nós que somos fortalecidos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. A prerrogativa de salvar o ser humano nós jamais devemos nos esquecer. É Deus que tomou a prerrogativa. É Deus que foi em busca dos seus filhos quando lá no Jardim do Éden eles pecaram. É Deus que chamou por Adão. É Deus que chamou por Eva. É Deus também que hoje toma a iniciativa em vir a essa terra, morrer morte de cruz, para nos dar o direito da salvação. Foi Ele mesmo que disse que deixaria o seu Espírito, e a responsabilidade do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós sentimos o nosso coração disposto a fazer algo de bom para Deus, ou a mudar a nossa vida em decorrência do amor do Senhor, jamais deveríamos nos esquecer. É obra do Espírito trabalhando no nosso coração. Nós deveríamos permitir, nós deveríamos abrir as portas da nossa vida e clamar para que as mudanças necessárias Ele fizesse num todo. Deus tem usado muitos métodos, meios, palavras e frases para tentar alcançar a nossa vida, mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos planos, nos nossos projetos, que nós deixamos de ouvir ou não damos atenção à voz de Deus em querer nos salvar, moldar o nosso coração para vivermos uma vida melhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos ver que mais uma vez a palavra do Senhor veio a Jeremias. Era Deus mais uma vez tentando mover o coração do seu povo, porque Judá e Jerusalém estavam buscando Jeremias diante da seca que estavam lhe trazendo muito sofrimento. Deus agora estava a dizer as razões pelas quais eles estavam sofrendo. Jeremias capítulo 14, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Na verdade, o profeta Jeremias se torna um intercessor. Jeremias reconhece que o povo tinha pecado e ele se inclui entre aqueles que tinham transgredido a lei de Deus e pede misericórdia ao Senhor. Pede para que Deus envie chuva, porque a seca estava trazendo muitos transtornos e sofrimentos sobre a vida do seu povo. Eles não acreditavam que poderiam viver muito tempo se a chuva não caísse sobre a terra. Mas Deus, no versículo 10, traz uma resposta a Jeremias falando que ele não pode responder, porque os pecados do povo tinham trazido uma separação entre ele e o seu povo. Eles não estavam dispostos a viver uma vida verdadeira de arrependimento. Eles estavam clamando nesse momento como se Deus fosse um corpo de bombeiros ou um pronto-socorro. Os momentos estavam difíceis, era por isso que eles estavam voltando para Deus. Mas se Deus mandasse a chuva, eles dariam as costas para o Senhor e se voltariam para os seus ídolos. Para que eles não vivessem essa confusão, era necessário que a nação de Judá, Jerusalém, entendessem, arrependessem dos seus pecados, se voltassem para Deus por inteiro. Aí sim, Deus iria abençoar, porque veria que tinha acontecido uma reforma, um reavivamento, e a mudança tinha acontecido por inteiro. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o povo tinha oferecido para Deus alguns jejuns, haviam oferecido para Deus também algumas ofertas. Eles tinham expressado para Deus em forma palpável que eles estavam querendo uma mudança,
mas Deus conhecia o coração. Deus entendia que era uma mera formalidade, mas não havia uma verdadeira entrega de coração. Eles estavam mais dispostos a receber as bênçãos de Deus, as chuvas, do que de fato viver uma vida fiel ao Senhor. Abandonar os seus pecados, destruir os seus altares e passar a adorar a Deus como sendo o único, exclusivo Senhor da sua vida, não havia um comprometimento real de coração em buscar em servir ao Senhor. Uma das razões pelas quais o povo de Deus andou de uma forma decadente e espiritual era porque os israelitas, Judá e Jerusalém, davam ouvido a muitos profetas falsos. Muitos profetas surgiram nesse período com o objetivo de se tornar popular e ganhar a confiança do povo, mas eles não estavam dispostos a avaliar a vida desses profetas à luz da palavra de Deus, do que Moisés tinha revelado lá no Antigo Testamento. Eles estavam dispostos a viver facilmente a religião que estava lhe sendo apresentada nesse momento agora, quando precisaram clamar a Deus para que Deus pudesse intervir na sua vida. Deus, nesse momento agora, não houve mais um momento de intercessão por parte do seu povo, porque para ele já era tarde demais, a porta da graça já tinha se fechado e agora eles deveriam passar pelo sofrimento para reconhecerem que há um soberano entronizado sobre todas as nações. Como nós podemos observar no versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, não é que Deus tivesse saído do seu trono, mas é que a porta de acesso nesse momento para receber a graça, a misericórdia de Deus já estava fechada. O povo deveria agora pagar o preço da sua desobediência. Quantos profetas, quantos homens de Deus falaram para esse povo e eles não deram ouvido. Vale a pena nós, nos dias em que nós estamos vivendo, avaliar à luz da palavra de Deus em que tempo nós vivemos, porque Deus também hoje ainda permite que nós tenhamos acesso ao seu santo trono. Ele ainda nos ouve, Ele está disposto a nos responder, Ele está disposto a intervir ao nosso favor, mas chegará o momento em que também essa porta será fechada. Muitos irão clamar, mas Ele não irá responder. Muitos buscarão salvação, mas não estará mais acessível. Alguns tentarão ainda colocar o seu nome no livro da vida, mas já não será mais possível, não haverá mais libertação. E o que caberá agora para essa classe de pessoas será de fato a destruição eterna e as suas consequências. A verdadeira religião requer um compromisso sincero com Deus constante. A verdadeira religião não é apenas em alguns momentos da vida, de um dia, estar comprometido com Deus, em outros não. A verdadeira religião é onde nós formos, com quem falarmos, onde colocarmos os nossos pés, e os nossos ouvidos entrarem em contato, precisam estar santificados e tendo a plena consciência que nós estamos diante do Senhor. Aqueles que vivem apenas alguns momentos no decorrer do dia, acreditando que deve viver uma vida religiosa, em outros momentos ele vive uma vida exclusivamente para si, esse não está construindo um relacionamento sólido com o seu Deus. No momento em que ele clamar, que houver necessidade, Deus não irá lhe responder, Deus não irá lhe ouvir. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos buscar um tipo de religião, ou de sermão, ou de mensagem que agrade aos nossos ouvidos. Nós precisamos buscar sermões, mensagens, músicas que de fato esteve com base na palavra do Senhor. O assim diz o Senhor. Se nós buscarmos uma religião, ou sermões, ou mensagens que simplesmente agradem os nossos ouvidos, nós poderemos correr um grande risco de um dia descobrirmos que nesses sermões, nessas mensagens, não era a vontade do Senhor. Como aconteceu nos dias de Jeremias, tudo que nós ouvirmos, tudo que nós colocarmos no nosso coração, nós precisamos ter a plena certeza que está em plena harmonia com a vontade de Deus. Se Deus está declarando na sua palavra que é dessa forma, é ali que os nossos olhos, que os nossos pés, os nossos ouvidos devem morar, porque essa é assim a vontade do Senhor. Deus não aceita uma religião mecânica, uma religião formal. Deus aceita uma religião, expressão de um coração de adorador, que esse o faz com todo o seu coração, uma expressão de amar a Deus, reconhecendo um relacionamento sincero com o seu Senhor. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus,
Mas aqueles que vivem a mecanicidade da religião apenas para receber as bênçãos do Senhor, para que legalmente diante das pessoas eles se pareçam cristãos, Deus conhece o coração de cada um. No dia do acerto de conta, Deus olhará para essa vida e verá como sendo uma vida infiel ao Senhor e a declarará como sendo culpada diante do seu Deus. Hoje, amigo, é o dia que Deus nos coloca diante de nós para vivermos o verdadeiro cristianismo, amarmos a Deus com todas as forças, nos submetermos à sua vontade. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, a bênção de Deus estará sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, mantenha o nosso nome escrito no seu livro. É o meu pedido e a minha oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.